Irmãos e irmãs, paz e bem. A Basílica do Santo Sepulcro é repartida entre diferentes confissões religiosas cristãs. As igrejas latina, ortodoxa, armênia, copta, siríaca e etíope. Continuando a série sobre o Santo Sepulcro, hoje vamos conhecer os espaços desta basílica, bem como a arquitetura e a importância de cada um. Diversamente al tempo di Cristo, questo medesimo luogo... Na época de Cristo, esse lugar devia estar localizado fora da cidade. Se conhece com exatidão o percurso do muro da cidadela de Jerusalém, onde havia o palácio de Herodes, voltado para as portas ocidentais do templo, aquele que José Flávio chama de o primeiro muro de Jerusalém. E esse muro passa a cerca de 200 metros de distância do Calvário. Di distanza dal Calvário. Se por um lado o século passado foi para o Santo Sepulcro uma sucessão de dificuldades relacionadas a eventos políticos do país, por outro, foi o século que permitiu maiores possibilidades de acordos comuns entre as comunidades envolvidas pelo status quo. A Basílica do Santo Sepulcro, uma vez atravessada sua fronteira, se abre para o peregrino com suas capelas nos lugares em que aconteceram os fatos. Aqui, Jesus foi crucificado e venceu a batalha contra a morte. Subindo uma escada íngreme, se chega ao altar do Calvário, que surge acima da rocha sobre a qual foi colocada a cruz de Jesus. A rocha é visível através das lâminas de vidro ao lado do altar. Os peregrinos podem tocar a rocha por meio de uma abertura no disco, ponto em que, de acordo com a tradição, a cruz foi colocada. Na capela esquerda do Calvário, que pertence aos franciscanos, se faz memória à crucificação. A decoração e os mosaicos são reproduções do século passado, e entre as duas capelas está o altar de Nossa Senhora das Dores. Sob o Calvário, a Capela de Adão é uma das mais antigas da Basílica. Na rocha, ao fundo, pode-se ver uma rachadura causada, segundo a tradição cristã, pelo terremoto que ocorreu no momento da morte de Jesus. A fenda permitiria que o sangue de Cristo pudesse alcançar e resgatar Adão da morte. Acredita-se que ele tenha sido sepultado aqui. E para os primeiros cristãos, esta era também a origem do nome do Gólgota, o lugar do crânio. No átrio da Basílica está a Pedra da Unção, em memória à piedade de Nicodemos e José de Arimateia, que prepararam o corpo de Jesus para o sepultamento. Muito venerada pelos ortodoxos, é ornada com candelabros e lâmpadas. Um mosaico em frente ilustra o episódio. No corredor, à direita, uma escada nos leva para a capela dedicada a Santa Helena. Nas paredes da escadaria, diversas cruzes gravadas ao longo dos últimos séculos pelos peregrinos armênios, que testemunham a devoção deste povo pela cruz. A capela central, com 4 colunas que sustentam a cúpula, é de propriedade dos armênios e data do século XII. Da capela armênia de Santa Helena se desce para uma inferior, onde foi encontrada a cruz de Cristo. De frente para a edícula se abre o espaço reservado para os gregos ortodoxos, o Catolicon, que ocupa o centro da basílica. A Irmandade do Santo Sepulcro, formada por monges gregos ortodoxos, é presidida pelo patriarca grego ortodoxo de Jerusalém. A cúpula de mosaicos recentes em estilo bizantino com o Cristo Pantocrátor, rodeado pelos 12 apóstolos, é sustentada por arcos que lembram penas conectados aos pilares cruzados, onde os evangelistas estão representados.
Passando as colunas da cúpula, se entra no espaço pertencente aos franciscanos. O altar à direita é dedicado a Maria Madalena, e neste espaço acontecem a maioria das liturgias celebradas no sepulcro. No edifício localizado ao norte da cúpula, encontra-se o mosteiro franciscano, que abriga os frades encarregados oficialmente do sepulcro. E daqui se chega à Capela Latina da Aparição de Jesus a sua mãe. Esta antiga memória, não narrada nos evangelhos, foi conferida a esta capela, onde a coluna da flagelação é preservada. A galeria lateral é formada por uma série de arcos, conhecidos como Arcos da Virgem, porque recordam as visitas da Virgem Maria ao túmulo. Na história do Santo Sepulcro, são inúmeros os testemunhos através dos peregrinos e grandes autores antigos medievais, entre eles Eusébio de Cesareia, Cirilo de Jerusalém, São Jerônimo e Egéria. Foi uma grande mulher e existe a hipótese de que certamente fazia parte de algum modo da vida religiosa da época. Fazia parte de uma comunidade de freiras. Valério de Bierzo, que no século VII escreveu sobre ela, a chamava de abadesa. Portanto, o diário que ela escreveu era um diário para dar a conhecer à sua irmandade aquilo que ela havia visto. Fez certamente parte de uma comunidade. Qual e a que ordem pertencia não se sabe, ou menos não se conhece. E temos no período moderno muitas outras testemunhas, como a visita de 4 papas. Paulo VI foi o primeiro papa a visitar a Terra Santa em pleno Concílio Vaticano II. Ovviamente la sua visita è stata anche segnata dall'incontro con il patriarca Atenagora, che A sua visita também foi marcada pelo encontro com o patriarca Atenágoras, que foi de uma importância ímpar para a história da Igreja, para as relações entre as igrejas. Sua Santidade, o Papa João Paulo II, veio aqui como peregrino, mas veio também como pastor. Desejou visitar os lugares santos, certamente, e quis conhecer o máximo possível de pessoas de todas as crenças, especialmente os cristãos aqui presentes. In particolare dei cristiani qui presenti. A pé pelas ruas do quarteirão cristão da cidade antiga, Bento XVI caminha em direção ao Santo Sepulcro, objetivo principal da sua peregrinação. Na entrada, aos pés do Gólgota, curva-se para beijar a pedra da unção. Visivelmente emocionado, o Papa entra na edícula do Santo Sepulcro e ali permanece por um longo tempo de joelhos em oração. Estar neste lugar santo, considerando aquele maravilhoso evento, como não sentir o coração ardendo, da mesma maneira que aqueles que por primeiro ouviram a pregação de Pedro no dia de Pentecostes? Aqui, Cristo morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Aqui, a história da humanidade foi definitivamente mudada. Papa Francesco è venuto qui proprio in occasione. Mais tarde, Papa Francisco veio aqui por ocasião do 50º aniversário da visita de Paulo VI à Terra Santa e de seu encontro com o patriarca Atenágoras. E foi realizada uma cerimônia na qual foi comemorada a data deste evento em frente à edícula do Santo Sepulcro. Proprio davanti all'edicola del Santo Sepolcro. E ressurreição é a palavra que ocorre com mais frequência nos discursos de Francisco e Bartolomeu. A ressurreição após a morte aqui cumprida. A ressurreição que une a todos em uma única fé. Uma ressurreição que no espírito deste encontro fala de abandono do medo e abertura à comunhão. Dobbiamo credere che, come è stata ribaltata la pietra del sepolcro, devemos acreditar que, como foi removida a pedra do sepulcro,
Assim, nós também podemos remover todos os obstáculos que ainda impedem nossa plena comunhão. Será uma graça de ressurreição Siamo già oggi per gustare. que antecipadamente podemos saborear. Trocamos um abraço amoroso porque nenhum outro caminho leva à vida, exceto o caminho do amor, da reconciliação, da verdadeira paz e da fidelidade à verdade. A oração no Santo Sepulcro é simples, mas emocionante. O clima de fraternidade sincera dá esperança para um futuro de comunhão. Mesmo que esses locais sejam administrados por diferentes igrejas, a unidade entre elas é uma busca constante. No próximo programa vamos conhecer um pouco mais a história do Santo Sepulcro. Até lá!